Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio e você vai assistir agora um trechinho da aula do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. Bem, falamos então do tamanho. É possível eu ter uma dica do motivo pelo qual ele está aumentado? Será que você acha que você é um detetive? O Dr. House era da nossa época, né? Não sei se a galera aí que tá vendo, uma galera mais novinha, vai lembrar. Mas eu ainda na faculdade assistia muito Dr. House e era muito interessante. Bom, sim, eu digo para vocês que sim, há maneiras da gente conseguir identificar possíveis etiologias para esse tamanho aumentado do ventrículo direito. E eu apresento para vocês esse nome feio, índice de excentricidade do ventrículo esquerdo. O que é isso? Gente, fisiologicamente, o ventrículo esquerdo e o VD, eles conversam aqui no eixo curto e Ryan, lá em 1985, esse é o artigo original, é foto do artigo original, ele descreve esse índice de excentricidade do ventrículo esquerdo, porque ele conta pra gente que os regimes pelo fenômeno de interdependência ventricular, o regime de pressões das duas câmaras, eles se conversam, correto? E se eu tenho, na normalidade, eu tenho esse eixo chamado de D2, essa medida chamada de D2 do ventrículo esquerdo, que é paralela ao septo, e eu tenho uma medida chamada D1, que é uma medida perpendicular ao septo interventricular. O índice de excentricidade, ele é calculado D2 sobre D1. E isso acontece no final da diástole e no final da sístole. Então, a gente calcula esse índice no final da diástole e no final da sístole. Quando eu tenho a normalidade, gente, é um índice de excentricidade em torno de 1, né? Por quê? Porque eu tenho que preservar o formato esférico, circular do ventrículo esquerdo, vejam. Mas, quando a gente tem um índice de excentricidade maior do que 1,7 na diástole, isso já fala para a gente um pior prognóstico. E por que que isso pode acontecer? Vamos observar? Por que que eu posso ter um índice de excentricidade do ventrículo esquerdo aumentado? E o que isso significa? Isso significa pior prognóstico. E por quê? O que está acontecendo para esse índice de excentricidade estar aumentado? Eu vou mostrar para vocês, também desse artigo original, que aqui a imagem é lá de 85, então vocês dão um desconto aí. O D2 e D1, vocês observam como eles são semelhantes, tanto na diástole quanto na sístole. Então, o índice realmente vai ser em torno de 1. Isso aqui é uma pessoa normal. Agora, observem a diferença desse padrão, onde eu tenho um D2 maior que o D1 na diástole, e observem que aqui na sístole, poxa, parece muito normal na sístole. Então, na diástole eu tenho D2 maior que D1, ou seja, o VE perde a sua forma esférica e ele ganha um formato em D. Lembra? Olha só, parece aqui a parte de trás do D e aqui a barriguinha do D. E na diástole, na sístole, observem vocês, D2 é semelhante a D1 na sístole. Isso acontece em um tipo de problema relacionado ao ventrículo direito, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Já nessa imagem, observem a diferença comparando com a imagem anterior. Eu tenho na diástole um D2 também maior, mas que o D1, mas na sístole eu tenho, ao contrário desse momento aqui, que na sístole o D2 ficava semelhante ao D1, corroborando, lembrando até um parâmetro normal de sístole, nessa imagem 3, eu tenho a manutenção da alteração desse índice de esfericidade. Então, eu vejo que o D2 continua maior que o D1, inclusive na sístole. E isso representa uma outra condição relacionada ao ventrículo direito, que é hipertensão pulmonar. Então, vocês observam que eu tenho nas duas imagens o formato em D, porém, o que difere essas etiologias sobre sobrecarga volumétrica, volume, e aqui sobrecarga pressórica é o momento da sístole. Vamos observar novamente? Então, eu tenho que o índice de excentricidade é D2 sobre D1, sendo D2 a medida paralela ao septo aqui em azul, e D1 a medida perpendicular ao septo interventricular.
o normal é ela ser menor ou igual a 1. Bom, se eu estou sobre um regime de sobrecarga, eu encontro um sinal D, D-sign, D-shape, formato em D, sinal do D. E isso acontece, eu estou mostrando para vocês que isso acontece na diástole. Eu tenho um índice de excentricidade maior que 1, tá? Nessa situação, observem como é diferente dessa. Na diástole, eu tenho, com certeza, o formato em D, e na sístole também. Já aqui, eu tenho um formato em D, mas na sístole, parece que ele retorna ao formato em bolinha. Então, na imagem da esquerda, eu estou diante de uma imagem com sobrecarga pressórica isolada do ventrículo direito. Pode ser um tromboembolismo pulmonar maciço, pode ser hipertensão arterial pulmonar, pode ser uma falência do ventrículo direito crônica com hipertrofia, pode ser falência do ventrículo esquerdo, pode ser síndrome da apneia, síndrome da angústia respiratória, SARA. Já aqui, na sobrecarga volumétrica de volume, que a gente chama, o que mais vai gerar essa sobrecarga de volume é a insuficiência tricúspide. Então, os pacientes com severa regurgitação tricúspide, pacientes que são reanimados, ressuscitados volemicamente de maneira aí agressiva, ou pacientes que tenham IC direita estão descompensados. Então, isso pode acontecer de a gente estar diante de sobrecarga volêmica desses pacientes. Então, observem a diferença. Eu vou mostrar agora para vocês na imagem. Na diástole, isso aqui é normal, índice de excentricidade menor ou igual a 1. Então, medida D2 paralela ao septo interventricular e D1 perpendicular ao septo interventricular. E a mesma relação é mantida quando eu tenho a sístole. Quando eu estou diante de uma sobrecarga de volume, eu tenho o D-shape, ou seja, eu tenho um índice de excentricidade maior que 1 na diástole, mas isso não se mantém na sístole, porque na sístole o meu ventrículo esquerdo ele diminui, não há sobrecarga pressórica, então o meu septo ele não dança para baixo, ele não é apertado para baixo. Já quando eu estou diante de uma sobrecarga pressórica, eu tenho um D-shape sim na diástole também, e eu tenho mantido o D-shape na sístole. Por quê? O meu ventrículo ele está apertadinho, faz o D, o septo fica retificado. Quando ele se contrai, o septo fica a pressão aqui do ventrículo esquerdo fica menor ainda, e o septo dança para dentro do ventrículo esquerdo no final da sístole, tá certo? Bem no finalzinho da sístole. Então, eu tenho acentuação do fenômeno do D-shape na sístole quando estou diante de uma sobrecarga pressórica, tá certo? Isso, às vezes, é difícil da gente entender, mas qualquer dúvida, mandem aqui para mim no chat, ou vocês têm meu número, é só mandar também lá no nosso grupo VIP, tá? Aqui, mais uma vez, a hora do print, quem quiser, tá bom? Esse outro artigo, também de 1995, fala sobre a diferença da movimentação do septo interventricular, para a gente tentar entender etiologia pressórica e volêmica, mas entendam que, obviamente, a gente está falando de situações únicas, onde eu só estou diante de uma ou de outra, mas a gente pode ter situações mistas, então... Às vezes isso não vai ser tão aplicável, vocês também podem ficar com dúvida, e a gente pode ter as situações misturadas, tá bom? Mas, observem, final da sístole, o septo voltou para dentro, ele voltou para dentro, não, ele se retifica aqui, vai em direção ao ventrículo direito. Então, eu tenho realmente diante de uma sobrecarga volêmica. E aqui, apesar do meu ventrículo esquerdo estar fazendo a pressão para o septo, a pressão do ventrículo direito é maior, então ele entra ainda mais. Ele retifica e ele faz essa barriguinha aqui para dentro do ventrículo. Ele fica mais retinho, na verdade, né? Por isso que forma o D, tá certo? Então, isso é o D-shape. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada que você ficou até o final, deixa seu like no nosso vídeo, encaminhe esse vídeo lá no seu grupo do hospital ou da faculdade. Eu tenho certeza que tem muito mais gente que precisa aprender sobre isso também. Bom, eu te espero na próxima aula.